Hi there! How you doing? Oi, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês comigo. Confiram a aula. É a aula 4, o objeto de conhecimento, conectores, linking words, detalhamento, conjunções, preposições, advérbios, entre outros. So, let's get started. Então, vamos começar. Então, a nossa aula, o assunto dela é conectores, linking words. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar várias imagens que são exemplos de conectores. Mas o que são conectores? Nós vamos ver nessa aula a definição sobre o que são esses conectores e os tipos de conectores que tem na língua inglesa. Então, gostaria de convidá-los agora, primeiramente, para assistir um trecho de vídeo em que vocês vão observar dois exemplos de conectores. Let's check! Hey guys! Já ouviram falar em linking words em inglês? Não? Vamos aprender? Observem que eu tenho duas orações aqui. I watch animes, I watch series. Duas orações que eu repito aqui o verbo watch. Eu vou utilizar agora uma linking word chamada and. Vocês vão perceber o que vai acontecer. Eu vou dizer I watch animes and series. Viram o que aconteceu? Eu reduzi ali o verbo watch, eu não repeti mais e eu uni as duas orações e elas ficaram com um sentido melhor. Então, a função das linking words é unir orações e deixá-las mais fáceis de serem compreendidas. Certinho? Oh, I can't go out because it's raining. Bem, então vocês puderam acompanhar dois exemplos de conectores. O primeiro, na primeira frase, foi o and, né? Foi dando ideia de adição. O segundo foi um outro, né? Dando contraste, oposição ou dando uma justificação. No caso aí, ela disse que ela não poderia sair. Por quê? Qual é o motivo? Qual é a razão? Porque está chovendo. It is raining. Então, tanto a palavra and quanto a palavra because são exemplos de linking words conectores ou conjunções. E por falar em conjunções, vamos verificar qual é a definição dessa classe gramatical? Vamos acompanhar comigo. Então, conjunções são palavras que usamos para ligar palavras, frases ou cláusulas. Elas ajudam a tornar nossas frases mais coesas e nossas ideias mais claras. Então, leiam com calma aí. O que são conjunções? São palavras que nós usamos para ligar, fazer uma conexão, não é? Ligar palavras, frases ou cláusulas. Elas ajudam a tornar nossas frases mais coesas e as ideias mais claras, né? Mais objetivas. Bem, então só para a gente brincar um pouquinho com estas linking words, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de linking words. Eu vou aqui, né, ver junto com vocês qual é a definição de cada uma delas. Vamos ver se vocês conseguem ir junto comigo. Então acompanhe, olha só. Você tem as palavras and, though, furthermore, also, although, moreover, however e but. E duas colunas de adição e contraste. O que é? São tipos de linking words. Como vocês viram lá no exemplo de adição, de acrescentar uma ideia, não é? E contraste, né, significa de oposição, não é? Então, o que vocês acham? Bom, a primeira eu tenho certeza que vocês já sabem onde vai ficar, né? De adição, que é o que vocês viram lá no exemplo, que é o and, certo? Um outro exemplo de adição, vamos ver aqui, que é a palavra furthermore, ok? Esta também mais um exemplo de adição. Uma outra palavra de adição é a palavra also. Also. E finalizando também, uma outra palavra de adição, temos a palavra moreover. E agora as conjunções, né, ou linking words de contraste, de oposição, nós temos essas aqui.
palavra though, a palavra however, a palavra but e a palavra although. Então, estas são exemplos de adição, de linking words de adição e de contraste. E a gente vai continuar vendo um pouquinho mais especificamente dos tipos de linking words. E vamos começar com as linking words de adição. Acompanhe. Então, as conjunções de adição dizem o seguinte: são palavras usadas para adicionar informações ou ideias adicionais dentro de uma frase. Olha só, a primeira frase aí, anota isso, é importante para vocês lembrarem, tá? Então, elas são usadas para adicionar, acrescentar, não é? Adicionar informações ou ideias adicionais, tá? Então, a palavra principal disso é adicionar ideias dentro de uma frase. Então, elas conectam elementos semelhantes, né? Ideias semelhantes, como palavras, frases ou cláusulas, indicando que a informação subsequente é uma continuação, certo? Quando eu estou acrescentando, eu estou continuando a falar de algo de uma mesma ideia, ou complemento anterior. Então, agora vamos ver os exemplos de conjunções de adição. Então, vamos ver aqui junto comigo. Vocês viram lá no tablet, né? Alguns exemplos, a gente vai ver com calma agora. Então, vamos anotando, né? Temos o primeiro exemplo, que é a palavra and, que significa e. Moreover, falei separado, mas ela tudo juntinho, tá? Moreover, moreover. Furthermore, furthermore, que significa além disso, a mesma de moreover, mesma ideia. Also, also, que é muito utilizado nos textos que a gente vê por aí de língua inglesa. In addition, além disso. Então, estes são exemplos de conjunção de adição, ou seja, quando eu quero acrescentar mais uma outra ideia. Então, você utiliza estes exemplos aqui de conjunções de adição na língua inglesa. Vamos ver como é que funciona na prática? Observe aqui comigo. Então, você tem duas frases separadas, com ideias, né, separadas e claras. She sings, she dances. Então, eu quero colocar conjunções de adição, que eu quero dizer que ela canta e também, né, ela dança, she dances. Vamos ver como é que fica com as conjunções de adição. Acompanhe comigo. Então, posso utilizar o and. She sings and dances. Um outro é moreover. She sings, moreover, she dances. O próximo é she sings, furthermore, she dances. E mais ainda, she sings, also, she dances. E qual o significado no final de todas essas frases aqui? No final, ainda tem um addition, né? She sings, in addition, she dances. Então, para todas essas frases aqui, o significado é o mesmo. Ela canta e dança, certo? Então, ela faz essa atividade e mais essa outra aqui. Ou seja, ela canta e dança. Então, quando eu quero adicionar ideias, eu utilizo estes exemplos aqui de conjunções, de linking words. Agora, vamos ver mais um tipo de conjunção. Acompanhe. Conjunções adversativas. Anotem aí. As conjunções de contraste são usadas para mostrar oposição ou diferença entre duas ideias ou afirmações. Olha lá, hein, gente? A diferença aqui, ó, é contraste. Para mostrar o quê? Oposição ou diferença. O que mais que está dizendo aí, ó? Elas ajudam a indicar que o que vem a seguir contrasta de alguma forma com o que foi dito antes. Então, anote aí, isso é importante para vocês lembrarem, a diferença entre as conjunções. Neste caso, eu estou falando de contraste, de oposição, de diferença entre uma frase e outra. Então, vamos ver alguns exemplos sobre isso, né? Acompanhe comigo. Então, conjunções adversativas. Quando você quiser falar de ideias opostas, de contraste, de diferença, use, vamos ver. Primeira palavra, but, que significa mas. Próximo, however.
However, entretanto. Mais um exemplo é although. Although. Although, embora ou apesar de. Um outro é though. Though. Mesma ideia do anterior. Embora, apesar de. Even though. Even though. Mesmo que, embora. Então, a família do though aí, não é? Although, though, even though. Mais um outro exemplo é o nevertheless. Nevertheless. Tomem cuidado com esse nevertheless. Eu costumo utilizar muito nessas provas, né, externas. Então, o que significa? Não obstante, mesmo assim. Então, uma conjunção adversativa. E, finalizando a nossa lista, yet. Yet. Mesmo assim, contudo. Então, nós temos but, however, although, though, even though, nevertheless, yet. Vamos ver o exemplo aqui junto comigo, como é que a gente pode aplicar estas conjunções na frase. Acompanhe. Então, nós temos aqui, ó, he is rich, he is unhappy. Opa, tem uma contradição aí nas frases, né? Na primeira frase está dizendo que ele é rico, he is rich. Na segunda frase, he is unhappy. Ele é infeliz. Então, tem uma contradição aí nessas frases, certo? Então, quando tem ideias opostas, que tem contraste, que tem diferença, você vai utilizar o quê? As conjunções adversativas. Vamos aplicar, então, aquelas conjunções nessa frase, ver como é que fica. He is rich, but he is unhappy. Então, posso usar o but. Próximo. He is rich, however, he is unhappy. Próximo. He is rich, though he is unhappy. Então, todas essas frases têm o mesmo significado. Ele é rico, mas, porém, contudo, entretanto, ele é infeliz. Então, qualquer uma das que eu utilizei aqui tem ideias de adversidade, contraste, oposição. Ok? Anotaram aí? Vamos ver mais um outro tipo de conjunção, de linking words. Agora, nós vamos ver as conjunções conclusivas. Anotem aí, isso é importante. As conjunções conclusivas são usadas para indicar uma conclusão, resultado ou consequência de uma ideia ou ação previamente mencionada. Então, qual é a ideia aí? Para dar um fechamento, dar um resultado, uma conclusão, consequência de algo que finalizou. Então, elas ajudam a fechar um pensamento, mostrando a consequência lógica do que foi dito antes. Então, você vai encontrar muito esse tipo de conjunção no final dos textos, né? Para concluir um texto, para concluir uma ideia, ok? Então, vamos ver aí as conjunções conclusivas. Observe. Então, conjunções conclusivas. Use para concluir frases, para dar um fechamento, as seguintes linking words. Vamos lá. Primeira, so. Significa então, por isso. Próxima, therefore, que significa portanto. Hence, daí, por isso. Thus, portanto. Consequently, consequently, que significa consequentemente, em consequência. Então, vamos repetir aqui comigo, né? A palavra so. Então, por isso, therefore, portanto, hence, daí, por isso, thus, portanto, consequently, consequentemente, em consequência. Então, esses são exemplos de conjunções conclusivas para dar um fechamento, para concluir ideias. Vamos ver exemplos aqui comigo, então? Olha só, nós temos aqui a nossa personagem Potira e a frase sobre ela é o seguinte: She studied hard. E a outra frase sobre ela tem assim: She passed the exam. Então, a primeira frase, ela estudou muito e a segunda, ela passou no exame. Então, qual foi o ponto de ligação dessas duas frases? Qual foi a conjunção que eu usei? A conjunção conclusiva. Então, ela estudou hard, muito. Portanto, therefore, ela passou no exame. Então, a consequência do estudo, das ações, né, que levaram ela a estudar bastante, qual foi a consequência?
ela passou no exame, que era o objetivo dela. Ok? Vamos ver mais um outro exemplo de conjunção conclusiva. So, significa então, portanto. It was raining. E a outra frase, we stayed indoors. Então, a primeira frase está dizendo, estava chovendo. We stayed indoors, ficamos dentro de casa. Então, qual foi a conjunção que eu utilizei para fazer essa ligação dessas frases, que estão com ideias aí conclusivas? Foi o so. It was raining, estava chovendo, então ficamos dentro de casa, né? Não tinha o que fazer. Então, de acordo com esta ação, né, que estava acontecendo lá fora, né, gerou uma outra ação nossa também. Qual foi? Ficamos dentro de casa, right? Agora vamos ver mais um outro tipo de conjunção. Acompanhe comigo. Conjunções explicativas, né? Quem gosta de explicar muitas coisas, essas são as conjunções para vocês, viu? Então, quando você quiser explicar algo em inglês, acompanhe. Primeiro, você vai utilizar because. A palavra because significa porque, right? Because. Acompanhe comigo. Em seguida, nós temos a palavra for. For, que significa porque. Pode utilizar ainda a palavra because of. Because of significa devido a, por causa de. Então, estes são exemplos de palavras que eu posso utilizar para explicar algo. Because, for, because of. Temos outros exemplos ainda. Acompanhem comigo. Para explicar, eu posso também utilizar a palavra since. Desde que, já que, as, que significa como, e due to, que significa devido a. Vamos ver o exemplo aqui junto comigo? Da utilização das conjunções explicativas. Vamos ver o exemplo com because, que significa porque. She stayed home because she was sick. Ela ficou em casa porque, because, estava doente. Ela estava doente. She was sick. She was sick. Então, expliquei o motivo dela ter permanecido em casa, porque ela estava doente. Então, esses foram alguns exemplos das conjunções explicativas. Então, nós vimos vários tipos, não é verdade? Explicativas, não é? Adversativas, conclusivas, aditivas. Então, agora eu quero que vocês treinem os olhos de vocês novamente com um texto, para que vocês possam identificar essas conjunções dentro do texto. Acompanhem comigo. Então, olha só. Vamos ver um exemplo de texto que usa várias linking words. Então, nós vamos ler aqui frase por frase e vamos identificando as linking words, que vocês com certeza já vão bater o olho e identificá-las, ok? Então, a primeira frase aqui junto comigo, ó. John loves traveling. He has visited many countries, such as France, Japan and Brazil. Então, o John adora traveling. Traveling é o verbo viajar, travel, ok? Então, ele ama, adora fazer essas atividades. He has visited many countries. Palavra visit. Olha, eu posso marcar como uma cognata, né? Visit, visitar, visit. Ele visita, né? Ou visitou muitos países, né? Aqui o ED indica um verbo no passado. E aí, olha os exemplos aqui, such as France, Japan and Brazil. Então, ele já visitou todos esses países. Olha lá, tem uma palavra ali no começo, ó. Moreover, he enjoys learning. E aí, posso marcar esse moreover como uma palavra, uma conjunção? Sim, moreover. Além disso, he enjoys learning about different cultures. A palavra learn significa aprender, ok? Aprender, learn. Ele adora learn about different cultures. Different, bem parecido com o nosso português, né? Diferentes. Diferentes o quê? Cultures. Você já deve ter
Suspeitar do que é, né? Culturas, né? Trocar o E pelo A fica igual na nossa língua portuguesa, não é? For example, when he was in Japan, he learned. Então, aqui, for example, né? Dá um exemplo. When he was in Japan, este verbo aqui, was, era no passado, tá? É o verbo to be. Quando ele estava onde? In Japan. He learned, olha o verbo learn de novo aqui, ó, né? No passado, learn, aprender, ele aprendeu a fazer o quê? To make sushi. E aí começa a próxima frase, however, traveling can be expensive. Vou marcar aqui a nossa conjunção however, né? É uma conjunção adversativa. Porém, traveling can be expensive. Olha de novo a palavra traveling aqui, não é? Viajar pode ser o quê? Expensive, caríssimo, ok? Continuando. Therefore, he saves money all year to afford his trips. Olha só, temos aqui uma conjunção, não é? O que está dizendo aqui? Então, o que ele fez? Ele sabe que viajar é expensive, é caro. He saves money. Save é o verbo guardar, não é? Economizar o quê? Ele economizou all year to afford his trips. Ele economizou o ano todo para pagar, né, as suas viagens. In addition, então, in addition, he looks for discounts. Vou marcar o in addition aqui, porque também, não é? Ele dá a ideia de acrescentar algo. He looks for discounts and deals. Olha, a nossa palavra favorita aqui, hein? Discount, descontos. Ele procurava também por descontos, né? E também fazia negociações, deals, né? Finally, after planning everything meticulously. Então, depois de planning, que é o verbo planejar, everything meticulously, meticulosamente, he embarks on his adventures. Embarks, o verbo embarcar, onde? Adventures, né? Nas aventuras dele. Então, neste pequeno texto aí, vocês podem observar vários exemplos de linking words, conjunções. Vamos continuar vendo um pouquinho mais de exemplos, mas agora vamos direcionar o nosso olhar para as avaliações externas. Então, vocês sabem que o Enem e outras avaliações externas usam bastante essas conjunções. Então, vamos mostrar alguns exemplos para que seus olhinhos possam ficar treinados para quando aparecer esse tipo de questão, você já sabe o que fazer. Acompanhe a primeira comigo. Então, essa primeira questão é da Univesp 2019. Diz assim, leia o excerto a seguir. My sister is married. She lives in London. Married é a palavra casado ou casada. No caso, é a sister, né? É uma menina, irmã. Ela é casada ou está casada. She lives in London. Live vai viver ou morar, não é? Vamos observar o que nesta questão ele está pedindo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Tem as opções or, and, for, because, still. E aí, vocês sabem que é para completar com uma linking word, não é verdade? Então, qual é a linking word que poderia caber aí? Nós já sabemos que linking words é a letra D, certo? Tem o because. E a letra B, certo? Que é o and. Because, que fala sobre a causa, a razão, né? E o and é uma ideia de adição, ok? E aí, qual caberia aqui? My sister married because she lives in London ou my sister is married and she lives in London? Então, quem marcou a letra B, correct. My sister is married and. E ela vive em London. Ela mora em Londres, ok? Então, é uma ideia de acréscimo. Acréscimo. Então, ela é casada e também mora em Londres. Vamos ver mais um exemplo de questão de avaliação externa. Acompanhe. Essa questão é da VUNESP de 2018.
E ela diz o seguinte: no trecho do 7º parágrafo, however, there's also a lot of misleading information and information that's simply untrue. O termo sublinhado pode ser substituído sem alteração de sentido por. Então, vamos ver aqui o que está falando nesse pequeno trecho aqui, né? Então, aqui está indicando a palavra. Eu sempre falo para vocês ficarem de olho em palavras que estão em destaque, né? Nesse caso aqui, ó, a palavra em destaque foi however. Eles já deixaram destacado lá, certo? Então, no caso aqui, ele está dizendo que o termo sublinhado. Então, entenda o sublinhado como esse daqui que está em destaque, tá bom? Que é a palavra however. Então, a gente já bate o olho, já sabe que o autor quer nos direcionar para algo mais específico, ok? Então, nesse trechinho, ele está dizendo assim, however, there's also, olha, o also é uma palavra também, conjunção de adição, né? Então, however, there's also, há muita misleading information, né? Informação trocada, né? Errada. E aí ele continua, and, olha, mais uma linking word de adição, e information that's simply untrue. Informações que são simplesmente, né, falsas, né, incorretas, que é a palavra untrue. Untrue. Só a palavra true é verdadeiro, ok? Quando eu coloquei o one na frente, né, uma informação falsa, incorreta. Bom, o que ele quer saber? O que importa para a gente é esse pedaço aqui, ó. O termo sublinhado, que é esse aqui, however, pode ser substituído sem alteração de sentido, ou seja, de ideia, de compreensão, por que palavra? Observe aqui. Vamos ver as opções. Então, nós temos a letra A, yet, a letra B, furthermore, a letra C, therefore, a letra D, whenever, e a letra E, so, ok? Então, temos aí várias opções. Qual dessas opções eu posso marcar como a verdadeira, então? Sem mudança de sentido. Vamos acompanhar comigo aqui. Bom, as que nós vimos, as conjunções que nós vimos foram o yet, não é? O furthermore, therefore, so. Agora, esse whenever a gente não viu em lugar nenhum, né? Então, esse já está eliminado. Então, o que é o however? However é uma linking word de contraste, oposição, certo? Então, a única linking word que caberia aqui, que dá a ideia de oposição, de contraste, é a letra A, yet, ok? Tudo bem? However, porém, contudo, entretanto. Então, a nossa answer para completar esta frase aí, né? Para fazer essa troca sem mudança de sentido, é a letra A com a palavra yet, que também tem a mesma ideia de contraste, de oposição, como a linking word however, right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula sobre linking words.